Convido-lhes para que abram as vossas Bíblias, livro dos Salmos, número 37, e verso de número 23. Salmo de número 37, e o verso de número 23. Todos acharam? O texto sagrado nos diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu... Vou repetir: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Feche teus olhos, curve as vossas cabeças. Senhor, nós estamos diante de Ti, pedimos a Tua misericórdia e a Tua graça sobre as nossas vidas. Meu Deus, Tu sabes e conheces a necessidade da Tua igreja, do Teu povo, do Teu rebanho. E eu Te peço, fale conosco. Fale aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Tu sabes a necessidade de cada um. E eu Te peço, faz conforme a Tua vontade e o Teu querer em nós. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Tome os vossos assentos por um instante. Meus queridos irmãos, há alguns dias eu estou com esse texto ou com essa mensagem em mente, e até lá no Água Branca, no dia do aniversário do pastor Alex, eu tinha preparado para ministrar lá. E aí nós, como nós havíamos pregado na sexta, o pastor Pedro pregou no dia do aniversário do pastor Alex. E nós estamos com essa mensagem já guardada desde aquele dia. Mas Deus sabe de todas as coisas, e é Ele quem guia. Como nós acabamos de ler, Deus é quem guia os passos e o caminho do homem, seja ele qual for. E nós cremos que Deus faz as coisas conforme Ele quer. É próprio dEle. Nós, como seres humanos, é da nossa natureza, é do nosso pensar, achar que somos ou conseguimos traçar o nosso destino. Nós achamos que sabemos por onde devemos caminhar, trilhar. Às vezes programamos, fazemos grandes projetos ou planos, mas esquecemos que todos os nossos projetos ou planos precisam estar firmados e pautados em Cristo. Nós podemos até querer fazer, mas se Deus não fizer, de nada adianta o nosso querer. Não adianta nós acharmos que podemos fazer se Deus não estiver no controle. A Bíblia diz que se Deus não guardar, em vão vigia. Então, meu irmão, se eu projetar ou programar, mas Deus não quiser, não adianta eu lutar. Não adianta eu batalhar. É inócuo, é perdido. Mas aquilo que Deus faz é perfeito. E como nós lemos, acabamos de ler no texto, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Aí eu faço uma pergunta aqui aos irmãos: será que aquilo que nós estamos fazendo, e hoje é um dia para refletirmos, para fazermos as nossas reflexões, será que os nossos caminhos têm sido de homens justos ou de pessoas injustas? Será que por onde nós temos passado, o nosso caminho tem sido de bênçãos ou de maldição? Será que os nossos caminhos têm sido de pessoas íntegras, retas, ou como nós estamos nos portando diante do Senhor? Melhor, refazendo, porque do Senhor ninguém esconde absolutamente nada. Talvez os irmãos consigam esconder, ou nós consigamos esconder, do pastor João Batista, pastor Silas, pastor Herling. Talvez a gente consiga fazer algo achando que está perfeito e esconder da maior parte dos irmãos. Mas nada fica oculto aos olhos do Senhor.
nada foge da vontade do Senhor. Portanto, o nosso desejo, a nossa vontade, tem que estar pautada e firmada no Senhor. Se nós planejarmos cuidadosamente a nossa vida e colocar ela na mão do Senhor, com certeza, nós não nos frustraremos, mas pelo contrário, nós prosperaremos. É maravilhoso quando nós temos alguém que projeta, ou arquiteta, ou que desenha algo para nós. Todo pai, de um modo geral, quando eu falo pai, eu coloco pai de verdade, porque existem alguns genitores que põem no mundo, mas não são pais. Um pai de verdade, ele sempre procura o melhor para o seu filho. E às vezes eu costumo dizer que depois que as minhas filhas nasceram, eu deixei de pensar no Jefferson e passei a pensar naquilo que eu vou deixar para as minhas filhas. E normalmente isso é muito bom, é maravilhoso, quando os pais pensam nisso e trabalham e projetam algo para os seus filhos, que pensam no futuro deles. Mas Jeremias 10:23, o texto diz assim: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Veja, eu posso até querer, mas não cabe a mim a direção que eu vou caminhar ou aquilo que eu vou fazer. Não adianta eu achar que eu tenho a direção ou estou fazendo o correto se eu não estiver guiado por Deus. E é isto que nós estaremos vendo nesta noite. Deus guia os passos de seus filhos e busca o que buscam a sua direção. Deus guia todos aqueles que o buscam. Todos aqueles que buscam estar na direção de Deus, Ele está disposto a guiar. Porque Deus tudo vê. Diferente do Jefferson, que além da limitação física, ainda os irmãos que talvez não tenham limitação alguma, não conseguem ver o que está aqui, do outro lado desta parede. Nós não temos a capacidade de ver o que vai acontecer daqui a poucos segundos para as nossas vidas. Nós não temos a mínima condição de saber o que será da nossa vida dentro de poucos minutos. Nós planejamos, mas nós não sabemos. Nós tentamos ver, mas nós não conseguimos ver tudo o que está à nossa frente. Porém, Deus vê, ou tudo vê. Nossa visão é limitada. Nós não sabemos o que pode estar escondido numa das esquinas da vida. Nós não sabemos. E Tiago, capítulo de número 4 e verso de número 14, diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Nós não sabemos o que acontecerá daqui a alguns minutos, não é nem amanhã. E às vezes nós achamos que podemos guiar os nossos passos, que podemos fazer o nosso caminho, trilhar o nosso caminho. A Bíblia deixa claro que enganoso é o coração do homem. Às vezes aquilo que você ou eu estou arquitetando ou pensando, está sendo mero engano. Mas nós precisamos compreender que aquele que tudo vê, ele tem poder e pode nos guiar nas nossas decisões, ou por onde quer que formos. Deus sabe absolutamente tudo sobre a minha vida e a tua vida. A Bíblia diz que Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Guilherme, você já tentou contar quantos fios de cabelo você tem? Alguém aqui? Pastor Silas, que é um dos mais cabeludos aqui da igreja.
O senhor já contou quantos fio de cabelo o senhor tem na cabeça? Mesmo quem tem poucos cabelos, nós não sabemos. Mas a Bíblia diz que Deus sabe até quantos fios de cabelo você tem. Deus sabe aquilo que é o melhor para nós. E os olhos do Senhor, a Bíblia é quem diz, não sou eu, discorrem por toda a terra, ou percorrem toda a terra. Não existe absolutamente nenhum lugar que nós podemos nos esconder ou fugir dos olhos de Deus. Ora, se Deus tudo vê, sabe quantos cabelos você tem na cabeça, Ele cuida de você e Ele está atento por onde quer que você vai, como eu e você podemos pensar em fugir ou não fazer a vontade desse Deus que tudo vê? O que nós queremos? Ser guiados por um Deus que sabe tudo e vê tudo e nos conhece por dentro e por fora? Ou achar que a nossa visão limitada é capaz de nos guiar por onde nós precisamos ir? A Bíblia diz que nem mesmo um pardal cai no chão sem que Deus saiba. Não acontece absolutamente nada sem que Deus tenha pleno conhecimento. Ah, mas pastor, então você está dizendo que Deus sabe daquilo que eu estou passando e mesmo assim Ele não interveio. Deus sabe da minha angústia, do teu sofrimento, das nossas angústias, sim. Sim, Ele sabe. E a Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que temem e amam ao Senhor. Mesmo diante das nossas lutas, Deus está vendo, mas o melhor de tudo, que Ele não somente vê, Ele está conosco. Ele não nos deixa só. Ele está presente ao teu lado no momento da sua angústia e da tua aflição. O pastor Jefferson pode falhar e se ausentar e não estar presente no momento que você precisar. Os pastores aqui, todos podem te abandonar em dado momento, mas Deus não. A Bíblia diz que uma mãe que ainda amamenta o filho pode esquecer do filho, todavia o Senhor não se esquece de ti. Olha que Deus cuidadoso e amoroso. Ele vê tudo e Ele guia os nossos passos se nós o buscarmos. Os nossos amigos, aqueles que muitas vezes te abraçam e dizem: eu estou contigo, estamos juntos. Nos momentos da aflição Ele pode te abandonar, mas Jesus, o fiel amigo, não. Ele disse que estaria contigo até o último dia, até o último instante. Ele não te deixa. Deus vê tudo e Ele está te vendo agora. Deus vê tudo e sabe daquilo que você está passando e está precisando. Não existe nada que foge ao controle ou à vontade de Deus. Não existe absolutamente nada que foge daquilo que Deus quer fazer ou faz. Tudo que nós precisamos é buscar ao Senhor. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai o seu nome enquanto Ele está perto. Deus está perto, Ele te ouve, Ele te vê, Ele sabe dos fios de cabelos da sua cabeça. Ele tem ciência de absolutamente tudo. Vamos lá, por quê? Porque Ele sabe tudo. Como nós já falamos aqui, que Ele vê tudo, Ele sabe tudo também. Quando entregamos nossas vidas ao Senhor e procuramos fazer a sua vontade, quando nós procuramos andar conforme os desígnios dEle, pelo caminho que Ele traçou ou deixou para que nós andássemos, quando nós permitimos que tudo isso
aconteça nas nossas vidas, porque nós cremos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que temem ao Senhor. Romanos 8:28 nos diz isso. Nós não temos dificuldades para compreender que Ele sabe, e por isso Ele faz. Se nós entendermos que tudo está sob a ótica de Deus, e que Ele sabe exatamente por onde Ele tem que te levar. O caminho do deserto pode até ser o mais longo, mas Deus está te preparando para a terra prometida. Mas, meu Deus, para chegar na terra prometida existem caminhos mais próximos, mais perto, mas Deus quer te levar por um caminho maior, para te mostrar que Ele é Deus na tua vida. Às vezes nós não compreendemos isso e questionamos, nós duvidamos às vezes. Será que Deus realmente sabe o que eu estou passando? Será que Deus tem visto tudo isso que eu estou enfrentando? Será que Deus tem visto os problemas que me rodeiam? Deus está vendo, e Ele sabe disso. E no momento certo Ele entrará com a providência. Mas, meu Deus, por que tudo isso comigo? Se o Senhor sabe o que estou vivendo, o que eu estou passando. Jesus olha, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo que Jesus estava agoniado, Jesus olha e diz, todavia, que seja feita a tua vontade. O propósito do Senhor é melhor. O propósito de Deus é maior. Diferente do pensamento do homem, que é rasteiro, é pequeno, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os meus caminhos. Isaías nos diz isso no capítulo 55. Deus sabe, os pensamentos dele é melhor do que o meu e o teu. Às vezes nós nos afligimos por achar que nós estamos perdidos em meio a tantos problemas, em meio a tantas lutas e dificuldades. Haverá muitas coisas nas nossas vidas que nós só entenderemos, porque não entenderemos, melhor dizendo, que nós não entenderemos, porque o nosso conhecimento é limitado. Muitas coisas que nos sobrevêm, nós não temos poder, nós não sabemos ou não conseguimos compreender. Mas Deus conhece e sabe o que é melhor. Lembra de Jó? Do patriarca Jó? Deus olha para Satanás e diz, de onde vem? Satanás responde, de passear e rodear a terra. E Deus testifica sobre Jó. E Satanás olha e diz, mas ele é assim, é fiel, porque o Senhor tem dado tudo para ele. Mas deixa a dificuldade chegar, que o Senhor vai ver se ele não rejeita, se ele não nega. E Deus que tudo sabe, Deus que sabe todas as coisas, conhecia o coração de Jó, olha e fala, toca, tira tudo dele, pode tocar. E Satanás toca em Jó. Jó perde filhos, perde riqueza, perde a saúde. A única coisa que Jó não perdeu foi a confiança no Deus verdadeiro. E Jó sabia, tanto é que lá no final ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Enquanto Jó estava sofrendo, Jó não perdeu a confiança. A esposa de Jó diz, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Jó diz, como uma louca falaste.
Jó sabia que Deus estava no controle. Jó estava sendo questionado pelos seus amigos, mas mesmo assim Jó se mostrou irredutível e confiava que Deus sabia o que estava fazendo. Jó não compreendia o que estava acontecendo na vida dele. Para um homem natural é impossível compreendermos você perder seus filhos num dia só, perder todo o seu patrimônio, perder a saúde, e alguém chegar para você e falar: você está em pecado, você está passando isso, Jó, porque você pecou. Confessa. E quem disse isso para Jó não foi uma pessoa distante. A Bíblia diz que foi os amigos de Jó. O amigo chega para Jó e diz: confessa, você está em pecado, Jó. E Jó, conhecendo que não tinha pecado, que não havia pecado, Jó, sabendo que ele era um homem íntegro, ele preferiu confiar no Senhor, porque ele sabia que Deus tinha ciência de absolutamente tudo. E quando nós estamos convictos disso, nós não temos dificuldades para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque nós sabemos que as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós precisamos compreender que a nossa vida tem que estar nas mãos do Senhor. Se nós compreendermos isso, nós teremos motivos soberbos para agradecer a Deus, porque Ele sabe daquilo que nós precisamos. Ele sabe daquilo que cada um de nós necessitamos. Confia nele, permita com que Ele faça na tua vida, porque Ele tem todo o poder. Eu e você somos limitados, nós não conseguimos ver tudo. Eu e você temos o nosso conhecimento limitado, nós não conseguimos saber tudo. Nós, por mais posse que o homem acha que quando ele tem dinheiro, quando ele tem influência, ele se acha poderoso. Há quem diga que tem um cabra aí no Brasil, que ele se sente o próprio Deus. Manda prender, manda soltar, para tudo, se sente Deus, se acha poderoso. Por mais poder que este cidadão possa ter, em nada se compara ao poder de Deus. O homem pode se levantar e se achar grande, mas maior é o Deus que tudo vê, tudo sabe e tudo faz. Nós somos criaturas e, portanto, muito limitado em poder. A Bíblia diz que existiu um homem sobre a face da terra que se julgou grande, se julgou poderoso. E Deus usou aquele homem para tratar com o seu povo. Lembra de Nabucodonosor? Deus usou aquele homem para castigar o povo de Israel. O povo foi levado cativo por Nabucodonosor, por ter se corrompido. Quando o povo de Deus se corrompe, Deus permite que as dificuldades cheguem para que Ele demonstre ou mostre o seu poder. Aconteceu com o povo de Israel. Foram levados cativos. E Nabucodonosor se achou grande. Mandou construir uma estátua gigantesca. E disse para que todos se prostrassem diante dela e o adorassem, como se ele fosse Deus. E a Bíblia vai nos dizer que ele decretou que todos deveriam se dobrar, e aquele que não se dobrasse iria ser jogado na cova de leão, na fornalha de fogo ardente. E a Bíblia vai nos dizer que 3
homens tementes a Deus, que conhecia o poder de Deus, que sabia que se Deus quisesse livrar da fornalha, livrava. Se Deus quisesse operar um milagre antes da fornalha, operaria. Esses 3 homens, jovens ainda, quando tocou-se as músicas e era para que todos se curvassem diante da estátua, esses 3 não se dobraram, se mantiveram em pé. Foi dado outra vez a ordem e eles permaneceram em pé. Foram lançados, ou melhor, foi dado a ordem para que lançassem eles na fornalha de fogo ardente. E a Bíblia vai nos dizer que quem lançou morreu, mas eles caminhavam dentro da fornalha. E havia um lá junto com eles, é o mesmo que está aqui hoje. É o mesmo que está aqui hoje, que caminhava no meio do fogo. Enquanto os que lançaram morreram, Deus demonstra o seu poder imensurável e dá o livramento para aqueles 3 jovens dentro da fornalha. Até aquele que se achou grande teve que reconhecer o poder de Deus. Até aquele que se achou soberano teve que entender que Deus guia o caminho do justo. Aquele que se achou grandão teve que se render ao poder imensurável de Deus. Não importa aonde estão tentando te jogar, você tem um Deus que é maior. Não se importa se lançarem, se for da vontade de Deus, Deus vai manifestar o poder dele lá, no meio da luta, no meio da prova, para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Nós não somos nada, nós somos limitados, nós não temos poder, nós não conseguimos enxergar 1 metro à frente, mas Deus tudo vê, tudo sabe, e Ele tem todo o poder para operar maravilhas em nossa vida. A Ele seja dado toda a honra e toda a glória, porque Ele sabe daquilo que nós precisamos. Nós não sabemos nem como pedir, e não sou eu quem digo, é a Bíblia. Nós não recebemos muitas vezes porque nós não sabemos pedir, mas o Deus que guia, ou melhor, o Deus que confirma os passos do homem bom e deleita-se no seu caminho, Ele está aqui com todo o poder, vendo tudo e disposto a fazer maravilhas na tua vida. Confia nele e permita com que Ele faça na tua vida. And my faith will be made stronger in the presence of